Boa noite a todos. Hoje, 8 de abril de 2026, estamos iniciando mais um estudo de O Livro dos Espíritos. Esse estudo é promovido pela Sociedade Obreira do Senhor, de Curitiba, Paraná, e aquelas pessoas que nos assistem pelo canal do YouTube podem, adentrando no nosso site, www.obreirodosenhor.org.br, encontrar as playlists dos estudos anteriores. Sempre lembrando que é um estudo contínuo, então nós temos outros anos, e nós estamos no ano 2025, 26, no estudo 31. Mas as playlists estão divididas, então, aqueles que quiserem acompanhar esse estudo que nós estamos agora, é o 2025, 26. Estamos no estudo 31. Também informamos que lá no nosso site, a pessoa, além de encontrar as playlists, também encontrará lá o caminho, lá, tá? Que elas querem acompanhar conosco ao vivo, esse estudo ele é ao vivo, às sextas-feiras, 19 horas, horário aqui de Curitiba, né? Brasil. Então, pessoas também que quiserem participar conosco ao vivo, são todas bem-vindas. Basta entrar lá e fazer as inscrições, que considerar o acesso ao link para nossos estudos das sextas-feiras. Também lá tem estudo da Revista Espírita e outro material para aquelas pessoas que gostam de estudar o Espiritismo. Então, como eu estava dizendo, esse é o estudo 31, e nós vamos estudar hoje da questão 392 a 399. Essa questão aqui, ela é a última parte do capítulo 7º da segunda parte, né, que fala da volta do espírito à vida corporal. Então, nós vamos estudar hoje o esquecimento do passado. É interessante esse tema, né, porque principalmente quando as pessoas adentram para o espiritismo, começam a estudar, sempre tem essa dúvida, né? Mas por que quando vem no mundo terreno a gente esquece, né, do nosso passado, esquece da história? Então, esse tema de hoje, ele vai deixar bem claro por que desse esquecimento. Então, vamos lá, esquecimento do passado. Na questão 392, Kardec já faz a pergunta, que acho que todo mundo já fez, né? Por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? Interessante. Ora, a resposta. Não pode o homem, nem deve saber tudo. Deus assim o quer, em sua sabedoria. Sem o véu que ele oculta certas coisas, ficaria ocultado, como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Esquecido do seu passado, o homem é mais senhor de si. E agora, esse tema, as perguntas são bem longas e as respostas também são bem mais longas do que aquelas respostas tradicionais que nós tivemos nas outras questões anteriores, né? E aí, tanto a Kardec estende mais nas perguntas e também as respostas também são um pouquinho mais longas, para esclarecer bem o tema. Então, na 393, pergunta bem longa. Pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que não lembra? Como pode aproveitar da experiência de vidas de que se esqueceu? Conceber-se-ia que as tribulações da existência lhe servissem de lição, se recordasse do que as tenhas podido ocasionar. Desde que, porém, disso não se recorda, cada existência é para ele como se fosse a primeira. Eis que, então, está sempre a recomeçar. Como considerar isto com a justiça de Deus? Pergunta, né? E a resposta. Em cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem do mal. Onde o seu mérito se lembrasse, onde seu mérito
se lembrasse de todo o passado? Quando o espírito volta à vida anterior, à vida espírita, diante dos olhos se lhes estende toda a sua vida pretérita. Vê as faltas que cometeu e que deram causa ao seu sofrer, assim como de que modo as teria evitado. Reconhece justa a situação em que se acha e busca, então, a existência capaz de reparar a que vem de transcorrer. Escolhe provas análogas às de que não soube aproveitar, ou as lutas que considere apropriadas a seu adiantamento, e pede a espíritos que lhe são superiores que ajudem na nova empresa que sobre si toma ciente de que o espírito que lhe for dado por guia nessa outra existência se esforçará para levá-lo a reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das em que incorreu. Tendes essa intuição no pensamento, no desejo criminoso que frequentemente vos assalta, e que instintivamente resistes, atribuindo as mais das vezes essa resistência aos princípios que recebestes de vossos pais, quando é a voz da consciência que vos fala. Essa voz, que é a lembrança do passado, vos adverte para não recair nas faltas de que já vos fizestes culpar. Na nova existência, se sofre com coragem aquelas provas e resiste, o espírito se eleva e ascende na hierarquia dos espíritos ao voltar por meio deles. O Kardec comenta. Não temos, é certo, durante a vida corpórea, lembranças exatas do que fomos e do que fizemos em anteriores existências. Mas temos, de tudo isso, a intuição, tendo as nossas tendências instintivas uma reminiscência do passado. E a nossa consciência, que é o desejo que experimentamos de não rescindir nas faltas já cometidas, nos concita a resistência àqueles pendores. 394. Como eu disse, as perguntas são bem longas, o Kardec queria entender o assunto, né? Então ele busca colocar todas aquelas questões assim que até nós muitas vezes gostaríamos de saber, né? Então, a importância dessas perguntas e da resposta. A 394. E aqui, me permita, Pereira, e aqui é interessante a gente fazer uma diferença, né, entre o que aqui os espíritos colocam como intuição, né, que seria, como eles bem dizem aqui, seria como fosse uma voz, né, de lembrança, certa consciência de passado, que pode aí estar nos guiando por uma situação dentro de provas e expiações, tanto para o lado melhor, como de repente pelo arbítrio, e por um pior. E diferenciar a questão da intuição para a inspiração, né? Essa questão de intuição, ela viria assim de dentro para fora. E a inspiração seria aquilo que se manifestasse de fora para dentro, ou seja, nossa, amanhã bonita me inspirou a sair fazer alguma coisa. É diferente de você estar nessa manhã bonita e, de repente, você ter alguma intuição com algum outro tipo de propósito. Eu acho bem interessante distinguir intuição de inspiração, né? Principalmente as questões morais, né? Vamos dizer Sim. assim. Aí que é mais importante, porque às vezes a gente pensa só naquelas coisinhas do dia a dia, né? Para virar à esquerda, virar à direita, ou fazer isso. Mas às vezes a pessoa está pensando em fazer um determinado negócio, ou fazer determinada transação aí que sabe que é ilegal, né? Ou
planejar alguma coisa, com delito, alguma coisa assim. Sim. Aí tem sempre aquela intuição, olha, né? Tem sempre um momento de olhar para dentro e ver se realmente aquilo tem um propósito para o bem, né? Isso. E a gente tem essa oportunidade. Na 394. Os mundos mais elevados do que a Terra, onde os que habitam não se veem previdos pelas necessidades físicas, pelas enfermidades que nos afligem, os homens compreendem que são mais felizes do que nós? É que pergunta. Relativa é, em geral, a felicidade. Sentimos-lo mediante comparação com o estado menos de tudo. Visto que, em suma, algum desses mundos, se bem melhores do que o nosso, ainda não atingiram o estado de perfeição. Seus habitantes devem ter motivos de desgosto, embora de gênero diversos dos nossos. Entre nós, o rico, quanto não sofra as angústias das necessidades materiais, como o pobre, nem por isso se acha isento das tribulações que lhe tornaram amargas da vida. Pergunto, então, olha aí, na situação em que se encontram os habitantes desses mundos, não se consideram tão infelizes quanto nós? Na que nos vemos e não se lastimam da sorte, convidamos de existências inferiores que lhes sirvam de termos de comparação? Aí o Espírito responde. Cabe aqui duas respostas distintas. Há mundos entre os de que falas, os habitantes guardam lembranças claras e exatas de suas existências passadas. Esses compreendes, podem e sabem apreciar a felicidade de que Deus lhes permite fluir. Outros há, porém, cujos habitantes, achando-se, como dizes, em melhores condições do que vós na terra, não deixam de experimentar grande desgosto, até desgraça. Esses não apreciam a felicidade de que gozam, pela razão mesma de, de se não recordarem de um estado mais infeliz. Entretanto, se não a aprecia como homens, apreciam como espírito. Comentário de Kardec. No esquecimento das existências anteriormente transcorridas, sobretudo quando foram amarguradas, não há qualquer coisa de providencial e que revela a sabedoria divina? Nos mundos superiores, quando recordá-las, já não constitui pesadelo. É que as vidas desgraçadas se apresentam à memória. Nos mundos inferiores, lembranças de todas as que se tenham sofrido, não agravaria as infelicidades presentes? Concluamos, concluamos, pois, daí que tudo o que Deus fez é perfeito, e que não nos toca criticar-lhes as obras, nem lhes ensinar como deveria ter regulado o universo. Continua. Gravíssimos inconvenientes teria, ou nos lembrarmos das nossas individualidades anteriores. Em certos casos, humilhar-nos ia sobremaneira. Em outros, nos exaltaria o orgulho, peando-nos em consequências, o livre-arbítrio. Para nos melhorarmos, dá-nos Deus exatamente o que nos é necessário, e basta. A voz da consciência e os pendores instintivos. Priva-nos do que nos prejudicaria. Acrescentemos que, se nos recordássemos dos nossos precedentes atos pessoais, igualmente nos recordaríamos dos outros homens, do que resultaria talvez os mais desastrosos efeitos
para as relações sociais. Nem sempre podendo honrar-nos do nosso passado, melhor é que sobre ele um véu seja lançado. Isto concorda perfeitamente com a doutrina dos espíritos acerca dos mundos superiores à Terra. Nesses mundos em que só reina o bem, a reminiscência do passado nada tem de doloroso. Tal a razão porque neles as criaturas se lembram das suas antecedentes existências, como nós lembramos do que fizemos na véspera. Quanto à estada em mundos inferiores, não passa, então, como já dissemos, de mal sonho. Interessante, né? Na 395. Aqui daria para se pensar que os espíritos mais elevados recordam, têm podem recordar das vidas passadas, porque nessas vidas passadas, certamente, eles tiveram que passar por menos expiações e escolher melhores as provas, porque estão num processo evolutivo, então não tem carga se lembrar, né, do seu passado, pode-se pensar assim, ao passo que um espírito em evolução, ou ainda pouco evoluído, por ainda errar muito, no sentido de ter outras oportunidades para reencarnar e para vir cumprir aqui o processo do progresso, lembrar dessas coisas, como diz ali, né, vai ser ruim. Ou seja, a pessoa pode de lembranças de coisas ruins do passado. Isso pode trazer obstáculo para o encarnado superar, de repente, algumas provas, e, ao mesmo tempo, se ele se lembra, não sendo um espírito bem evoluído, se ele se lembra de alguma coisa muito boa que tenha acontecido, ele pode ficar muito dentro de soberba, né? Ele se lembrasse de algumas virtudes de vida passada, usando essa lembrança para desenvolver soberba, né? Pode ser assim? Você está certo, é bem isso mesmo que o texto coloca, porque, veja bem, você imagina assim, se às vezes são colocados próximo de nós aqueles espíritos que nós tivemos, que fomos desafetos nossos, né? Colocam ali para fazer a reconciliação. Aí, de repente, um pai ou uma mãe vê que um filho que nasceu ali foi e lá no mundo espiritual até tinha organizado, que foi ali um desafeto que fez muitas coisas erradas. Puxa vida, já não ia ter o mesmo tratamento, né? E você falou, e outra coisa também, quando ele percebesse que a soberba que você falou, o orgulho, né? Olha, então tem o remorso, o orgulho, e é aqui que ele fala até que se ele vê a dele, ele veria dos outros. E aí ele vê que aquilo lá fala, nossa, tá vendo? Isso aí foi um Zé Ninguém, sei lá, foi coisa horrível pra caramba, e agora tá aí, né? Nessa Sim, situação. verdade. Então, os dois lados. Já um espírito mais evoluído, que você colocou, no mundo mais evoluído, ele não teria já teria dominado todas essas orgulho, egoísmo, todas essas outras questões aí, que para ele aquilo foi apenas uma experiência, né? Já nós ainda que estamos assim para nós, né? Imagina, né? De repente você vê aqui entre nós, aqui que nós estamos na casa espírita, você vê ali e fala, puxa, tá isso aqui agora, esse cara foi um déspota, quer dizer, nós ainda não estamos preparados para trabalhar com tudo isso, né, com essas questões. Verdade. Eu só vou colocar um exemplozinho, dá licença aqui. Eu acho interessante a gente pensar em termos de família, porque esse eu acho que é a questão que mais tem a ver com a gente diretamente. Quando você é em família, vamos dizer assim, pai, mãe, filho, tio, tia, primo, enfim, os mais próximos até, irmãos, irmãs, você pode observar que sempre tem alguém ao qual você tem mais afinidade, outros, você pode perceber que por mais que você se esforce, você não consegue ficar muito, ou pelo menos, né, em determinado momento da tua relação com essas pessoas, né, você não tinha uma boa relação, ou uma antipatia, inclusive uma antipatia gratuita, você nem sabe por quê, você não tem uma relação muito boa, muito próxima, assim como outros, comparando. Então, você pode até
a gente que é espírita, você vai analisar, né? Se isso poderia fazer sentido. Porque normalmente as pessoas dos quais você tem que se reajustar estão próximas, e inclusive na família. Então, eu já dei esse exemplo aqui, na minha família tem esse exemplo bem claro. Eu sempre falo, né? As pessoas dão risada, mas é bem isso. Meus pais, claramente, para mim, foram meus inimigos. Pelo que eu passei, né? Obviamente que hoje não é mais nada disso, como eu também já comentei. Então, é experiência própria. Isso é muito interessante a gente observar, que eles estão na família e, assim, o ranço que eu percebia vinha dos pais em relação a mim. Então, uma atitude agressiva, vamos supor, gratuita, né? Então, o que que você imagina? Né? Eu não sei, a gente nem deve saber, óbvio, né, que isso é perfeito, né, essa doutrina é perfeita, porque se lembrasse, né, imagine quando eu era criança, adolescente, quando eu fiquei adulta e tive esse esclarecimento através da doutrina que eu entendi, e aí pronto, né, foi um divisor de águas, porque daí eu mudei o meu comportamento, e aí mudei toda a minha história com relação aos meus pais. Mas, e com certeza eles foram pessoas aos quais eu devo ter feito mal. E aí eles vêm, né, com essa atitude intuitiva, né, e esse, sei lá como é que pode explicar, mas um ranço, não conseguia ter essa afinidade muito próxima comigo, eu imaginei que era isso, né. Com um deles, eu tive que né, ficar de bem porque eu quis, e outra relação, no caso com a minha mãe, a gente conseguiu se reconciliar de forma perfeita, mas é interessante isso, eu acho, mas se você, todo mundo aqui, eu acredito que se por acaso for fazer uma análise na família, algum integrante, pode ter uma questão como essa. E aí é perfeito, porque imagine você lembrar de que um membro da sua família, você fez um mal terrível e essa pessoa está ali do teu lado. Seria uma coisa horrível, né? E como é que você ia conseguir conciliar isso, né? Conseguir conviver. Então, é interessante isso. E a doutrina, você consegue, o que que é legal? Você consegue ressignificar todo esse relacionamento de família e fazer aquilo que é necessário, ficar de bem com todo mundo, independente, né, dessa relação próxima ou não. Perfeito o teu raciocínio, né? Porque você imagina, Deus, quando o programa a reencarnação, já, por exemplo, vai colocar próximo de nós aquelas que nós temos que nos conciliar, né? Se acertar. Agora, quem você falou, já pensou? Se chegar e soubesse lá que aquele que está ali, que você tem que acertar ali, fez tantas coisas que, né? Então, nós não teríamos, talvez, a nossa capacidade emocional, moral, de suportar tudo isso. E aí já ia se afastar. Aí, como você não conhece, você não sabe, o outro lado também, né? Você imagina o remorso do outro lado também, sabendo ali que, né? Puxa, eu estou aqui de novo. Aí vai cair naquela parte que nós estudamos semana passada, que é a questão das simpatia, empatia, né? Das empatias que nós temos com outras pessoas ali, as rejeições, que é bem intuitivo, mas mesmo assim você ainda consegue suportar, porque você não consegue, como você falou, nós podemos imaginar, né? Você está falando isso. Mas se nós soubéssemos exatamente, né? A dificuldade seria muito grande para nós ainda, né? Somos ainda espíritos imperfeitos, então nós não suportaríamos isso, né? Inclusive essas diferenças, né, Pereira, outras diferenças de perfil espiritual nos membros da família. Né, por exemplo, deve ser também com relação ao perfil evolutivo e experiências, enfim, né, que essas diferenças, fica bem complicado essa interação familiar, né, porque as diferenças, por exemplo, você pode ser uma pessoa extremamente carinhosa, afetuosa, né, gosta de fazer as coisas, né, pelas pessoas, tá, e outros membros da família muito próximos são o oposto. Então, veja que complexidade, né? Aí também tem essa questão de uma prova, né? Prova e expiação aí na família. É muito interessante pensar nisso. Vamos partir para nós, que trabalhamos com atendimento das pessoas. De repente, você vai atender uma pessoa, você pode atender a pessoa lá no atendimento espiritual, no lugar que você está trabalhando, no diálogo fraterno.
Aí, de repente, você chega lá e aí você vê todo o passado dela, você vê que aquela pessoa foi, né? Aí, sei lá, o tratamento dele já vai ser outro, né? Puxa, você deve ter, você já vê que a pessoa não merece, tanta coisa que foi errada. Ele mudaria totalmente o comportamento, né? Então, a dificuldade era muito grande. É como o texto diz ali, Deus é perfeito de fruto, não cabe a nós ficar questionando isso, porque realmente é bom para nós, né? Vamos continuar aqui, então, um pouquinho mais. Na 395. Aí, ó, ele continua assim daquilo que você falou. Podemos ter algumas revelações a respeito de nossas vidas anteriores? Nem sempre. Contudo, muitos sabem o que foram e o que faziam. Se lhes permitisse dizê-lo abertamente, extraordinárias revelações fariam sobre o passado. Nem sempre pode, né? 396. Algumas pessoas julgam ter vaga recordação de um passado desconhecido, que se lhes apresenta como imagem fugitiva de um sonho, em que vão se tenta reter. Não há nisso simples alusão? Algumas vezes é uma impressão real, mas também, frequentemente, não passa de uma mera ilusão, quanto ao qual precisa o homem pôr-se em guarda, porquanto pode ser efeito de superestada imaginação. 397. Nas existências corpóreas de natureza mais elevada do que a nossa, é mais clara a lembrança das anteriores? Aí você colocou anteriormente já lá, né? Sim, à medida que o corpo se torna menos material, com mais gratidão o homem se lembra do seu passado. Essa lembrança, os que habitam o mundo de ordem superior, até mais nítida. Nós colocamos aí, conversamos sobre isso. 398. Sendo os pendores instintivos uma reminiscência do seu passado, dar-se-á que, pelo estudo desses pendores, seja possível ao homem conhecer as faltas que cometeu? Até certo ponto, assim é. Preciso se torna, porém, levar em conta a melhora que se possa ter operado no espírito e as resoluções que haja tomado na erraticidade. Pode suceder que a existência atual seja muito melhor que a precedente. Ah, poderia também ser pior, isto é, poderá o espírito cometer uma existência faltas que não praticou na precedente? Depende do seu adiantamento. Se não souber triunfar das provas, possivelmente será arrastado a novas faltas consequentes. Então, da posição que escolheu. Mas, em geral, essas faltas denotam mais um estacionamento do que uma retrogradação, porquanto o espírito é suscetível de se adiantar ou de parar. Nunca, porém, de retroceder. Então, se ele cometeu alguma coisa ali, não é que ele retrocedeu, porque ele realmente ainda não tinha, né, não tinha ainda dominado aquilo. Então, não é que ele retroagiu e piorou a situação dele. Você deixa bem, nesse texto deixa claro, e outros anteriores também falam sobre essa questão. 399. Sendo as vicissitudes da vida corporal a expiação das faltas do passado, e que, ao mesmo tempo, provas com vistas ao futuro, seguir-se-á que da natureza de tais vicissitudes você possa deduzir de que gênero foi a existência anterior? Muito a miúde, é isso possível, porque cada um é punido naquilo em que pecou. Entretanto, não há que tirar daí uma regra absoluta. As tendências instintivas constituem o indício mais seguro, visto que as provas por que passa o espírito são tanto pelo que respeita ao passado, quanto pelo que toca ao futuro. Tem um comentário de Kardec aqui para enterrar esse tempo. Chegando ao termo que a providência lhe assinou a vida na realidade,
o próprio espírito escolhe as provas que deseja submeter-se para apressar seu adiantamento. Isto é, escolhe meios de adiantar-se, e tais provas estão sempre em relação com as faltas que ele cumpre expiar. Se delas triunfa, elevar-se, eleva-se, se sucumbe, tem que recomeçar. O espírito goza sempre do livre-arbítrio. Em virtude dessa liberdade é que escolhe, quando desencarnado, as provas da vida corporal e que, quando encarnado, decide fazer ou não uma coisa e procede à escolha entre o bem e o mal. Negar ao homem o livre-arbítrio fora reduzi-lo à condição de máquina. Mergulhado na vida corpórea, perde o espírito momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores, como se um véu as cobrisse. Todavia, conserva algumas vezes vaga consciência dessas vidas, que mesmo em certas circunstâncias, lhe podem ser reveladas. Esta revelação, porém, só os espíritos superiores espontaneamente lá fazem, com fim útil, nunca para satisfazer vã curiosidade. As existências futuras, essas, em nenhum caso, podem ser reveladas, pela razão de que depende do modo que o espírito se sairá da existência atual e da escolha que ulteriormente faz. O esquecimento das faltas praticadas não constitui obstáculos à melhoria do espírito, porquanto, se ele não lembra delas com precisão, o conhecimento que delas teve no estado errante e o desejo de repará-las guiam-no por intuição e lhe dão a ideia de resistir ao mal. Essa ideia é a voz da consciência, secundada pelos espíritos que o assistem, se atende às boas inspirações que ele dão. O homem não conhece os atos que praticou em sua existência pretérita, mas pode sempre saber qual o gênero das faltas que ele se tornou culpado e qual o cunho predominante do seu caráter. Bastará que se estude a si mesmo. Bastará que se estude a si mesmo. Não é estudar o outro, não, tá, gente? Olha só que resposta. Poderá, então, julgar do que foi, não pelo que é, mas pelas suas tendências. As virtudes da vida corpórea constituem expiação das faltas do passado e, simultaneamente, provas com relação ao futuro. Depuram-nos e elevam-nos se a suportarmos designados e sem murmurar. A natureza dessas vicissitudes e das provas que sofremos também nos pode esclarecer acerca do que fomos e do que fizemos. Do mesmo modo que nesse mundo, julgamos os atos de um culpado pelo castigo que ele inflige à lei. Assim, o orgulhoso será castigado no seu orgulho, mediante a humilhação de uma existência subalterna. O mal rico, o avarento, pela miséria. O que foi cruel para os outros, pelas crueldades que sofrerá. O tirano, pela escravidão. O mau filho, pela ingratidão de seus filhos. O preguiçoso, por um trabalho forçado, etc. Aí, então, nós encerramos este capítulo, né? E na próxima semana nós vamos começar, inclusive, um outro capítulo, que eu acho muito bacana, que é da emancipação da alma, né? Aí eu acho bem bacana. Mas, então, está aberto aí, a partir de agora, já conversar um pouquinho sobre esse assunto tão interessante, né?
Quando se fala em karma, né, a gente costuma dizer, a pessoa é um karma. Eu estou passando por um karma, né? Por exemplo, é, na família, a Ana deu um exemplo da família dela, digamos na família, ou qualquer situação que esteja passando igual. Por exemplo, cuidei da tal pessoa doente por muito tempo, daí de repente vem outra pessoa da família também doente que você precisa cuidar, e assim sucessivamente, né? Um exemplo assim que pode ser chamado de karma. O que que explica isso? O que que é isso? Então, eu acho que sim, nós temos que tomar cuidado com o termo karma, porque quando fala karma, que é uma coisa assim meio de fatalidade, né? Fatal. E no espiritismo, e eu todas as doutrinas dizem que não é assim. Então, o que pode se dizer isso aí é o que foi colocado no texto. São, são questões assim que a pessoa tem que espiar, tem que aprender que ela fez em outras vidas. Ao contrário, lembra que ele falou ali que o mal rico vai nascer na cidade? Então, se a pessoa, às vezes, maltratou muitas pessoas, aí ela vem com essa, escolhe vir e passa por essa experiência de passar por essa, digamos assim, repetição de coisas para ela valorizar, por exemplo, a caridade, o amor, né? Então, não como um karma, quer dizer assim, ó, putz, isso aqui foi assim, é assim. Não, é situação que você tem que aprender, que você tem que passar por aquela experiência para você evoluir. Necessitando passar por aquilo, aí que ele fala da gente conhecer nós mesmos. Se isso está repetindo, eu falo comigo isso mesmo. Comigo eu faço sempre isso que ele fala. Se isso está repetindo comigo constantemente, alguma coisa lá no passado, em outras vidas eu fiz, que eu tenho que aprender essa lição. Se eu ainda não estou aprendendo, então às vezes vai se repetir até que nós aprendemos uma lição. Eu não vou passar de ano sem dominar essas tendências. Porque isso que ele fala, até que ele fala da gente passar essa experiência resignado, né? Sem reclamação, você coloca, bom, se está passando isso, sempre está colocando isso perto de mim, repetindo essa situação que você falou, dentro da família, é porque realmente eu necessito ainda de acertar, ou com aquela pessoa, ou com situação minha mesmo, própria, que eu utilizei mal em outras vidas anteriores, que tem que passar por essas experiências aí, às vezes, que a gente acha que é karma, né? Eu até uma vez, até brinquei com a minha irmã, falou assim, eu devo ter matado muito passarinho, sabe aquela coisa assim, que é comum de falar isso? Né? Às vezes, no sentido amplo. Que às vezes você, em outra vida, você fez tanta. Não fala aquela coisa de jogou pedra na cruz, né? Que aí passa por uma experiência dolorosa para a gente aprender a lição. Mas o termo karma que é usado, assim, às vezes, por algumas linhas filosóficas, algumas coisas assim, que eu não gosto muito desse tema de karma, né? Karma, assim, por causa que dá aquela questão assim, de uma fatalidade. Não é fatal, é uma questão que necessitamos ainda passar para o nosso aprendizado. Eu até vejo aí, Carmen, também que tem nesses casos tem a resignação ativa, como a Joana de Ângeles escreveu, né? E até foi objeto de comentário da Rose na última palestra lá no CELV, última palestra dela no CELV, que essa resignação ativa, o que é? Justamente você compreender aquela tua função naquele momento, e muitas vezes não é nem como bem disse o Pereira, não é exatamente karma no sentido de cruz a carregar, mas até uma própria decisão própria, própria decisão própria, é uma decisão do próprio espírito que programou, falou, eu preciso desenvolver mais isso, eu gosto de servir, eu me sinto bem. E aí também pode ser, a incógnita é essa, né? Não importa a razão que levou a isso, porém, importa essa resignação ativa, de você fazer o melhor nesse momento. Estendendo um pouquinho aqui, né, continuando ali o mesmo raciocínio, o exemplo do teu vínculo específico com certas pessoas, né, Carmen?
comentando com vocês aqui, porque às vezes você tem realmente um vínculo com uma pessoa, o qual você realmente tem que cuidar dela, acontece no meio do caminho que essa pessoa sofre um acidente, o filho, a mãe, o pai, ou seja lá quem for, esposo, enfim, acontece uma tragédia, né, vamos supor assim, vamos dar um exemplo, a pessoa fica paraplégica, né, vamos supor, isso aí pode ser programado, e aí vem a questão da prova, né, então você acaba tendo, não é um karma, claro que não, então isso muito provavelmente foi programado para que você realmente tivesse esse tempo de cuidado com essa pessoa, por algum motivo que pode ser de reajuste, né, então existem esses exemplos de interações entre as pessoas, os quais são reajustes, né, podem acontecer no meio do caminho, ou pode a pessoa nascer com problemas físicos, né, com relação aos pais, por exemplo, então é uma missão, é uma prova, e um vínculo muito próximo, o qual você vai, né, vai ter essa missão, ou prova de se cuidar, bem ou mal, aí vai ser a questão do teu livre-arbítrio, tem a ver isso, eu imagino que também, né? Inclusive no texto, ali ele coloca ali que é expiação e prova ao mesmo tempo, né? Que é uma expiação porque você está passando, às vezes, para aquilo que você precisava passar, e uma prova para você resignar e você aprender a lição e prosseguir, né? Então, é tudo que você falou. Só que às vezes, a gente fica sempre assim, querendo saber o motivo, né? Eu acho que nós não temos. É por isso que eu penso como comentário. Às vezes a gente fica preocupado tanto de querer saber isso. Não importa, se aquilo passou ali, como você falou, é perfeito. Nós podemos ter programado, e às vezes foi programado no planejamento espiritual, mas aquilo veio ali não é por acaso, né? E Deus está permitindo que aquilo aconteça, porque nós podemos ter que aprender alguma coisa sobre aquilo. De uma maneira ou outra, tem que virar. E não é fácil isso, não, hein? A gente pensa que é fácil, por isso que a gente tem que conhecer nós mesmos. Essa é uma questão aí, Pereira, show de bola, esse negócio de conhecer nós mesmos, isso aí é perfeito, porque o que é a tendência das pessoas em geral quando não se apercebem do que estão fazendo errado, que é terceirizar as coisas, né? Gente do céu, normalmente somos nós mesmos, porque se você está nesse mundo de provas e expiações, nós somos horríveis. Nós estamos aqui, claro, nós somos todos horríveis. É assim, senão não estaríamos aqui. É verdade. Você acha que a gente está aqui se a gente está aqui compartilhando com pessoas que são assassinas e cometem suicídio não, feminicídio, desculpe, o que significa se você está justamente no meio, você encontra essa pessoa na esquina, você está no mesmo meio, no mesmo orbe, significa o quê? Que você é igual, você está no mesmo nível, vamos supor assim, no mesmo nível fluídico que nós estamos aqui nesse orbe. Então, você é bem ruim, nós somos bem ruinzinhos mesmos. E o que a gente faz? Acontece qualquer coisa, a gente terceiriza. Mas isso aqui aconteceu por causa da fulana de tal. Isso aconteceu comigo, eu sou assim, ou eu fiz isso, ou aconteceu isso comigo por causa da fulana de tal. Entendeu? Gente, isso é horrível. Você tem que se voltar para dentro de você e ver que o maior culpado, de grande maioria, 99%, são as suas faltas, as suas deficiências. Então, a gente tem que fazer essa reflexão muito intensa e diária e constante de se enxergar. E a gente vê que, a maioria do tempo, a gente é errado, a gente tem que rever nossas condutas, comportamentos, etc., porque isso faz toda a diferença nessa interação com as pessoas, que entra toda essa questão aí, qual que é, veja, né, que eu já falei uma vez aqui, qual que é o teu propósito aqui, pense primeiro, né, reflete em tudo as coisas que você tem que mudar. Estava conversando com um aluno meu hoje, justamente sobre isso, que a gente acaba, né, no trabalho da gente, a gente acaba colocando as coisas que a gente conhece, começa a conversar, né, e aí você reflete sobre isso, né, pense bem o que você está fazendo, né? Pense, reflita e veja que tudo aquilo que está acontecendo à tua volta é muito reflexo seu, dos teus pensamentos, sentimentos e reflexos e atitudes, né? Então, e teve uma partezinha ali do texto, né, Pereira, que colocou essa questão de reflexão mesmo, né? Para a gente poder seguir de forma coerente. Conhecer a ti mesmo, né? Foi falado bem claro o texto, deixa bem claro isso.
E o que conforta é saber que nós já fomos bem piores que Pior. isso. Exatamente, Eduardo, já fomos bem pior. Essa é a única coisa que consola, Nossa, isso é uma benção. né? Eles falam assim, gente, eu não mato mais, eu não faço mais isso, eu não decapito mais ninguém, eu não torturo, eu só tenho um pouco de orgulho, inveja, prepotência e arrogância. Puxa, tá bom demais, já subi muito. Eu não ponho fogo em gato, eu não, né? Não, Essas coisas assim. não Eu precisa ir acho muito que... longe, né, Eduardo? Não precisa ir muito Não, longe. não, você vê quanta coisa a gente deixa de fazer, tantas coisas que você falou que nós estamos no meio de bandido, PCC, todo mundo. É, provavelmente a gente esteja aqui justamente para auxiliar no equilíbrio, na harmonização do orbe, né, para que a gente possa ter alguma coisa mais tranquila. Essa época é muito importante que nós estamos vivendo. A época da guerra foi uma coisa, a Segunda Grande Guerra, a Primeira e Segunda. Agora as coisas mudaram, né, passou para a intolerância, principalmente religiosa, política e tal. Então, quem está um pouco mais equilibrado, e essa é a nossa função, nós estamos aqui para tentar ajustar essa sintonia aí, para tornar uma coisa um pouquinho melhor, né? Mas, Ainda bem que eu não lembrava, né, Eduardo? Não lembrava do nosso passado, assim, não, naquilo, né? Não, aquela não, pessoa que justamente, o que eu já fui interpelado, poxa, mas aí tem não sei quem que fala que sabe lá, que você foi na vida passada. Eu falei, olha, cara, se você quer saber, eu não quero saber. E se você souber, não me conte, porque deve ser uma vergonha absurda, né? E não tem propósito nenhum. Não, Só não para tem atender propósito, vaidade. Isso é só para atender claro. vaidade. Não tem Então, eu falo, eu não quero, não faço questão e, por favor, longe de mim com essas coisas, porque eu não quero saber se eu fui isso ou aquilo, né? Não, não importa, importa agora, né? O que eu posso fazer para melhorar a mim, conhecer a mim melhor, pelo outro, pelo próximo, né? Buscar começar a tentar amar o próximo como a si mesmo, essas coisas assim. Você E aí vai. quer ver, Eduardo? Dá para você fazer um parâmetro no seguinte, pelo menos eu consigo ver bem nitidamente, eu acho que vocês também. Quando você era adolescente, porque é a partir da adolescência que você começa a ter noção das coisas que você começa a mudar, né? Começa a ser, que você começa a ter mais autonomia das suas atitudes, pensamentos, etc. Veja como que você agia, né? Como que você era em relação a tudo e o que você é hoje. Faça essa reflexão para ver se você mudou pouco, bastante, melhorou ou piorou, vamos supor. Eu tenho até uma testemunha aqui presente, Paulo Afonso Cunari, meu primo, basicamente a mesma idade. Nós passamos grande parte, os 10 anos mais felizes da nossa vida foi na casa do vô, lá em Peruíbe, nas férias. Nós aprontamos demais, Mas né? evoluímos Mas muito. nunca maldade, né? Acho que a única maldade foi tentar enforcar aquela galinha para fazer isso. Mas, assim, a arte normal e tal, e realmente, às vezes até uns amigos nossos se enveredaram por excesso, de modo geral, álcool e drogas, e a gente sempre tangenciou isso, né? Sempre tangenciou, com responsabilidade. O Paulo bateu o carro 1 milhão de vezes, né? A gente fez, não vamos ser hipócritas, melhor a gente voltar para a aula aqui, hein? mas tem Deixa pra depois. essas coisas que são que a gente melhorou, Mas né? assim, todo mundo passou por isso, por essas Todo questões, mundo. né? Agora, assim, Hoje a gente não faz mais isso, né? Faz muito tempo que não faz. mas assim, como a gente vai passando etapas e por fases diferentes, você pode avaliar, né? Isso que eu quis dizer. Você pode avaliar, dependendo das fases que você vai passando na vida, a evolução que você teve, né? A Natália quer falar. Deixa a Natália falar um pouquinho. Oi, tudo bem? Não sei se vocês estão me ouvindo bem. Sim. Sim. Então, eu fiquei com uma dúvida em relação à questão de karma familiar, que, por exemplo, se você, né, tá numa família e você acaba recebendo, você fez mal para uma pessoa, para um integrante no passado, e você acaba recebendo, né, o karma, ele acaba, não sei, te tratando mal, ou tendo, né, aquele rancinho, ele não vai acabar tendo um karma também, se ele acabar te tratando mal, ou meio que ficaria de igual para igual? Então, eu vou repetir novamente. Eu não gosto do termo karma. Eu já penso ao contrário. Está tendo uma oportunidade de reajuste. Não, no mundo espiritual,
se programou junto e atraiu junto para estar junto ali. Porque senão a gente fica pensando sempre uma coisa negativa. Claro que isso gera desconforto, né? E por isso também que é importante você não lembrar do passado. Mas pensa no contrário. Puxa, se foi um desafeto, seja eu que eu cometi o desafeto com a pessoa comigo, vamos pensar assim, planejou, Deus permitiu estar junto ali, é a oportunidade que eu tenho de ajustar, de me ajustar. Porque senão a gente fica pensando sempre aquela coisa assim, puxa, mas você não faz esse cara. A Ana colocou bem isso, né, também, aquela coisa assim que a gente fica sempre culpando, terceirizando. Puxa, mas se não fosse esse cara, essa pessoa aqui, eu poderia estar muito mais. Hã? Ali é que está o nosso personal trainer, para nos treinar, para nos fazer os nossos, as nossas reflexões do nosso aprendizado dentro da filosofia espírita ou qualquer outra filosofia religiosa. Ali é que está a oportunidade de nós ajustar, né? Porque senão a gente fica sempre aquela coisa assim, o karma veio, o karma deu. Não, bom, eu gosto de pensar, posso estar errado, mas eu gosto de pensar, puxa, olha aí, Deus está dando a oportunidade de nós ajustar, então temos que se achar uma maneira. Às vezes não vamos conseguir, de um lado ou do outro, não compreende as coisas igual nós, às vezes nós temos que se afastar, e às vezes a oportunidade não está correta, mas tem que esforçar o máximo possível, que nem a Ana colocou de família, né? E pelo menos vamos fazer o máximo esforço possível para pelo menos amenizar um pouco isso para outra experiência, talvez em outra vida, em outra quantidade que vai junto, já está um pouquinho mais amenizada para você conseguir resultar. Mas se já não quer resultar, é ali, né? Eu vou exemplificar para a Nath aqui, eu acho que talvez para ela fique mais claro. Ô, Nath, quer ver? Eu acredito que você vai entender melhor, assim, é o que o Pereira falou exatamente, né? Só vou colocar um pouquinho mais específico, por exemplo, vamos supor que seja com o seu pai, né? Então, você tem esse ranço, né? Então, vocês não conseguem se entender direito, então tem um ranço e vocês têm dificuldade de entendimento. Talvez ele seja agressivo, você não gosta do jeito dele, vocês não conseguem interagir de uma forma harmônica. O que acontece? Você, da forma como você conseguir, o que é o ideal? Que você tente, aos poucos, ou do teu jeitinho, tentar amenizar essas questões e tentar ficar numa boa com ele. É claro, é difícil, porque é uma situação bem complicada, porque acontece assim, você vai tentar se aproximar, não vai dar certo. Eu estou te falando porque eu passei por isso, tá, Nath? Então, você vai tentar se aproximar, fica difícil, você tenta conversar, é difícil, daí você dá um passo para trás. Depois você se fortalece, dá mais um passo para frente, tenta conversar, tenta de outro jeito, vai para outro lado, conversa, e aí você vai ficando adulta e a coisa continua. Entende? Mas você tem que ter em mente que esse reajuste tem que ser efetivado, porque não é por acaso que acontece isso, que nem eu falei antes, na família, com certeza absoluta, então você tem que dar um jeitinho, e quando você vai amadurecendo, vai ficando mais fácil, né, e quando você vai tendo esse entendimento pela doutrina, mais fácil ainda. Então, o que é o ideal? Que até o final da vida dele, que o normal é que ele vá antes que você, por exemplo, você tenha conseguido o máximo que você pôde, dentro das suas possibilidades, ficar próximo dele, eu digo assim, de poder se afinizar com ele da melhor forma possível, talvez não perfeita, mas você fazer o melhor que você pôde, entende? Por exemplo, meu pai nunca conseguiu entender o que eu quis, né, dizer para ele em relação a gente se afinizar e tal. Ele teve um AVC, né, ele teve demência, ele foi dopado pela outra família, e eu fui até lá resgatar ele. Eu passei 2 anos na justiça para cuidar dele à distância, sabe? Então, eu passei horrores, sozinha aqui, porque meus irmãos não estavam aqui. Só para te dar um exemplo. E aí, assim, a paz que você tem espiritual por ter feito de tudo, né, por alguém que a princípio faltou com você, é inimaginável, né? Isso é uma prova, eu imagino, sabe? Porque tem uma paz em função disso absurda. Então, a tua consciência que vai contar, né? Então, você fez a tua parte. Então, na outra, né, depois que ele for, o que vai acontecer depois, né,
A princípio a gente não sabe, mas a sua parte você faz. Tem até assim, eu costumo até falar com a pessoa, que às vezes fala, mas eu não consigo amar. Bom, às vezes você não consegue amar, mas pelo menos não odeia, né? Não tem ódio, né? Já é alguma coisa, pelo menos se você sair sem ter o ódio, né? Que você se libertou, já vê que era como irmão, eu não amo. Claro que não, que os afetos, às vezes a gente não vai conseguir esse afeto, esse amor que a gente tem com aquelas pessoas que a gente gosta. Mas pelo menos não ter ódio, né? Às vezes tem que se afastar, porque às vezes o outro lado é tão violento, tão falando assim, que não consegue, mas pelo menos não sentir aquele ódio, né? Que nem falou, desejar o bem, orar pela pessoa, pode orar pela pessoa. Então, às vezes o convívio fica difícil, mas, que nem a Ana falou, eu sempre gosto, é plantar uma sementinha, primeiro uma sementinha, um primeiro caminho, né? Quem sabe numa próxima, aí é, né? E a, e a, e a, e a lei, a justiça divina é perfeita, ela vai sempre nos oportunizar essas questões para que a gente consiga se, se afinizar de uma maneira ou outra, né? Principalmente com os afetos. Só que não é fácil, não, claro que não, né? Tem situações que são difíceis mesmo. Mas às vezes não é para resolver nessa, às vezes. Não sei, tem que fazer o máximo possível, né? Ela falou, o máximo, o máximo. Mas se não deu, bom, pelo menos, quem sabe numa próxima já tem alguma coisinha, né? Uma sementinha plantada ali que possa facilitar isso. Mas mais cedo ou mais tarde, será que resultado? Não tem como, não tem como fugir disso. Ajudou, Nath? Ajudou sim, obrigada, Pereira e Ana. Pessoal, nosso horário está chegando. Mais alguém? Hoje estão bastante gente, né? Com as pessoas que mais querem fazer comentário. Bacana esse tema, né? Tema bem interessante. Então, só lembrando que no próximo estudo, nós vamos entrar no capítulo 8, é um tema que até que nós estávamos estudando no DEON, né? E vai ser da emancipação da alma. Então, já é outra coisa que é bem bacana a gente estudar, né? Eu gosto muito desse tema, que vai falar aí do sonambulismo, do sono, dos sonhos. Agora, daqui para frente, os estudos do Jesus Espírito ele vai ficar um pouquinho mais, digamos assim, mais propício aos questionamentos, né? Que a primeira parte ali era um pouquinho mais demonstrando que era o mundo espiritual, como é que agora já começa a entrar nessas questões que envolvem as questões morais, que ajuda um pouquinho mais a gente refletir. Né? Tudo bem? Vamos em frente, vamos em frente. Eu acho que tudo bem, Pedro. Seria recomendável aí o pessoal desse uma lida, principalmente na 402, que é grandinha, né? E antes de a gente ter aula aí, o encontro, porque dá mais margem para aproveitamento, né? Exatamente. Por isso que a gente já passa com antecedência, passa a questão que nós paramos, né? E Exatamente. para facilitar que as pessoas também estudem e já tragam já alguns questionamentos, já, né? Esse tema aqui, ele também é bem bacana, né? Bem extenso, né? Então, acho que vai ser bacana. Então, quem gostaria de fazer a nossa prece para nós encerrarmos? Eu fiz a vez passada, eu estou livre dessa Pereira. Quem não falou. Eduardo, o Eduardo que está de castigo. Isso mesmo, Eduardo que não veio. Ele não veio? Não, ele saiu, ele saiu. Eu saí antes, meus filhos me telefonaram, eu falei, é depois das 8. É verdade, Mas não. não. Será que a Ju está presente, Pereira? Juliana, né? Juliana gosta. A doutora Juliana é tão bonita. Eu estou achando que ela não tá, não deu um pio hoje. Esquecimento do Eu tô passado. aqui só ouvindo, gente. Eu tô só ouvindo e refletindo muitas coisas. Esquecimento do passado. Eu fico bem quietinha, porque ultimamente eu ando sendo escalada nos outros grupos para fazer o encerramento. Mas vamos lá. Vamos elevar nossos pensamentos, relaxar o nosso corpo, a nossa mente, agradecer a Deus, ao nosso Senhor Jesus, nosso grande mestre, por mais esta oportunidade de estudo,
agradecer a espiritualidade amiga, ao nosso mentor, todos os irmãozinhos desencarnados que aqui se aproximam em busca de auxílio, de amor, que eles possam receber as nossas boas energias, que os nossos familiares também neste momento possam receber os bons pensamentos desta união, que possamos, Senhor, levar para o nosso dia a dia todos os aprendizados aqui, com muita paz, muito amor, agradecer pelo nosso lar, pelo nosso alimento, pelo nosso trabalho, e que possamos ter um ótimo final de semana. Que assim seja.